Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, fechamos com o Pablo Veguete, né? Só que agora a gente fica a depender da documentação e a gente tem até hoje às 23h59 para registrar esse jogador na CBF. Tem um grande problema, né? Que a gente depende da Associação de Futebol da Argentina. A gente teve problemas esse ano com o Capasso, com o Orediano para inscrever esses jogadores. Então fica aí essa novela, né? Essa novela em aberto, que a gente vai ver o que vai acontecer nesses capítulos finais. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre Pablo Veguete, cara. Agora eu gostaria de falar sobre uma posição que infelizmente o Vasco não reforçou nessa temporada, a gente vai ficar sem, que é o camisa 10, né, cara? Saiu uma informação agora que o Lanzini fechou com o River Plate. Muitos colocavam o Lanzini com a camisa do Vasco, né, mas infelizmente isso não aconteceu. River Plate esse que é da Argentina, né? A Argentina que vive uma crise econômica enorme e o Vasco perdeu nessa disputa. A gente não sabe até onde vai a culpa do Paulo Brax e do nosso CEO, Luiz Melo, né? Que inclusive acho que já saiu, mas eles têm muita culpa nesse tipo de coisa, porque todos sabem que o dinheiro está entrando no Vasco. A gente vendeu o Ignaldo, a gente vendeu o Pedro Raul, a gente vendeu também o Andrei. Muito dinheiro entrou, mas infelizmente o dinheiro não está saindo, né? E disseram pra gente que todos os jogadores que fossem vendidos iriam reverter essa grana para contratar outros jogadores. E não está acontecendo. E falando um pouquinho de camisa 10, cara, faz muita falta, cara. Faz muita falta, principalmente num campeonato de Série A, sabe? E muitos podem questionar, Fábio, mas o Ramon Dias joga sem camisa 10, cara, geralmente nos times dele, sabe? Sim, o Ramon Dias gosta de jogar com 2 centroavantes e jogadores operários em volta, cara. Mas quando eu falo camisa 10, eu falo de alguém que raciocina, sabe? Alguém ali no meio campo que tem a inteligência para criar um passe, para achar uma boa jogada. Infelizmente hoje o Vasco não tem. Se a gente for pegar os jogadores ali de meio campo, a gente tem o Jair, né? Que inclusive é um jogador vitorioso, que ganhou recentemente Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro com a camisa do Galo, mas nunca foi o forte dele dar assistência, fazer gols. A gente também tem o Medel, que é um jogador mais recuado, né? Um pitbull. A gente também tem o Praxedes, né? Que estreou nesse jogo contra o Corinthians. Inclusive, cara, eu acho que o Praxedes se encaixaria muito bem com camisa 10. Quem me dera ver o Nenê de 2015 com o Praxedes, cara. Eu acho que iria dar caldo, hein? Por que eu falo do Praxedes, cara? Quando eu fiz o resumo dele na partida contra o Corinthians, eu enxerguei mini brilhos ali do Praxedes, sabe? No meio campo, ele consegue cortar outro jogador e dar um passe para um jogador que está num momento mais livre, sabe? Ali no meio do bowl do meio campo. E só que o Praxedes, cara, ele fazia esse tipo de jogada, ele dava um passe pro Pumita, que infelizmente vem fazendo um campeonato horrível. Ele dava o passe, às vezes, pro centroavante, o Figueiredo, que, cara, o Figueiredo contra o Corinthians, toda a bola que chegava no pé dele morria. Infelizmente, o lateral esquerdo, o Piton, ele não avança tanto, né, cara? Então o jogador ele consegue, vamos dizer assim, fazer o trabalho sujo, ofensivamente bem, o jogador de meio campo, mas não encontra ninguém para dar o passe, cara. Ou quando encontra, é um jogador que está num momento muito ruim. Então falta um pouquinho desse jogador que tenha raciocínio, não necessariamente um camisa 10, mas talvez um camisa 8, sabe? Que consiga fazer a jogada diferente. No campeonato de Série A, cara, você precisa ter alguém assim. A gente pega vários exemplos, a gente pega o próprio rival, que tem o Arrascaeta, né? Nesse último jogo contra o Atlético Mineiro foi impressionante, cara. O Arrascaeta fez um gol de falta, encontrou um passe excelente lá pro Wesley, né? Que é lateral deles, que fez o gol da virada. A gente pega outros times também, o Fluminense, que tem o Ganso, a gente pega o Palmeiras, que tem o Rafael Veiga, que é um jogador extraordinário também, cara. Rafael Veiga, ele consegue dar passe, ele consegue fazer gol de pênalti muito bem, ele consegue ter um chute forte de fora da área. Então são várias características, sabe, de um jogador que pensa, um jogador que raciocina. Hoje eu não enxergo um jogador assim no Vasco, todos os nossos jogadores são operários, sabe, não existe aquela mente brilhante, infelizmente, cara. E vamos lá, a gente tem no time algum jogador assim, a gente teria, entre aspas, né, o Carabarral. Não sei se você sabe, cara, o Carabarral é chamado na Argentina de El Mago, cara. Mas infelizmente, cara, é um jogador camisa 10 de campeonato boliviano, não de campeonato brasileiro. Carabarral, que inclusive fez um gol somente no Campeonato Brasileiro do ano passado com a camisa do Santos. E com a camisa do Vasco, cara, infelizmente é um jogador desleixado, sabe? Onde no último jogo ele tentou dar um chapéu ali num contra-ataque, aquilo me revoltou demais. Eu até esqueci de falar com vocês, cara. Então, infelizmente, esse é o falso 10 que a gente tem no time de hoje, né? E falando um pouquinho sobre, é possível jogar sem camisa 10? Cara, eu enxergo que é possível sim, ainda mais no estilo mais ou menos que o Vasco tentou fazer contra o Corinthians, né? Que é um estilo de atacar em bloco, chegar com mais jogadores dentro da área para ter mais opções, sabe? E talvez encontrar alguém livre. Só que é um esquema perigoso, porque inclusive o terceiro gol que a gente tomou contra o Corinthians saiu desse erro, dessa falha. Vocês podem ver nos melhores momentos, quando o jogo tá 2-1, o Vasco ali sedento pelo empate, né? A gente sai em bloco totalmente e a gente perde a bola e tem um contra-ataque do Corinthians. Muitos jogadores ficaram lá na frente.
muitos jogadores não voltaram. Aí teve uma jogada ali na área, infelizmente teve aquele pênalti ridículo do Paulinho Paula, né, que ele deu o carrinho igual um goleiro com os braços abertos e saiu o pênalti logo ali naquele momento. Então é o que eu falo pra vocês, é possível jogar sem camisa 10? Com certeza, mas exige muita dedicação dos jogadores irem e voltarem em bloco, entendeu? Não pode ter essa de, vou ficar aqui na frente, estou cansado. Não, não existe isso. E no Vasco, cara, eu enxergo alguns jogadores assim, uma rota caviar muito grande, sabe? Jogadores que nunca ganharam nada na carreira, até mesmo às vezes uns moleques, sabe? Que não tem essa disposição de ir e voltar. Irmão, no futebol profissional, você não pode deixar passar nunca. Não vou voltar agora, não vai sair gol. Irmão, nessa que o cara pensa isso, sai gol, cara. Vocês podem ver, a mínima brecha que existe no Campeonato Brasileiro de Série A, sai gol, cara. Então, resumindo pra vocês, é uma lamentação muito grande, né? A gente não contratar uma cabeça pensante, entre aspas, um camisa 10 pro Vasco, e a gente ter que aturar isso até o final do ano, né? Vamos ver se o Ramon Dias consegue fazer milagre nesse estilo de ataque em bloco, e se esses centroavantes vão receber munições, né? Pra fazerem os gols. Porque no último jogo, cara, no momento ali que o Figueiredo encontrou um mini brilho, o único dele no jogo, né? Conseguiu dar um passe pro Sebastião Ferreira, e o Sebastião Ferreira perdeu um gol sozinho debaixo das traves. Então, é complicado. Camisa 10, infelizmente, galera, esqueçam tudo. Vamos pro próximo assunto? Vamos embora. Mas antes eu vou fazer um pedido especial para vocês. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Pablo Veguete, vambora? Aparentemente o Vasco fechou com o Pablo Veguete, jogador que tem 13 gols no campeonato argentino. O Vasco apresentou... Essa parte chega a ser engraçada. O Vasco apresentou garantias ao Belgrano e fechou a contratação do Pablo Veguete. Por que o Vasco não apresentou garantias quando foi fechar com o Michael Santos, cara? Lá do Talheres, né? Se não me engano, do Talheres. Por que será, cara? Sabe, será que essa mudança de CEO ajudou a gente contratar esse jogador? Porque antigamente, toda hora que precisava de uma garantia, precisava pagar um dinheiro a mais, cara, a gente nunca fechava, sabe? Talvez muito pelo Luiz Melo, né? Que ele eu falo isso, mas eu repito sempre, porque a gente tem que lembrar os culpados do nosso momento atual. O Luiz Mengo, né, que sempre teve essa frase de austeridade financeira. Não podemos gastar, não podemos isso, aquilo. Irmão, para você ser competitivo, você tem que abrir o bolso. Então talvez isso já seja uma artimanha do novo CEO nosso, né? Que inclusive dizem que é vascaíno, eu esqueci o nome dele agora. Então o Vasco aparentemente conseguiu mostrar garantias pro Belgrano, né, time argentino, e a gente conseguiu contratar o Pablo Veguete. Só tem que ter um problema agora, né? A gente tem que escrever ele até as 23h59 e a gente fica na dúvida se o pessoal da Argentina vai conseguir fazer isso. Eu já tô até vendo a novela, cara. Imagina o Vasco não consegue fechar. Contratação cancelada porque Vasco não consegue documentação. E aí? A gente vai ter que ir até o final do ano com Figueiredo e Sebastião Ferreira. Irmão, é pra largar o barco. É pra largar o barco. Antes de eu partir um pouquinho sobre uma frase de um torcedor argentino, sobre o que ele acha do Pablo Veguete, a gente tem que lembrar que o nosso diretor de futebol, o Paulo Brax, ele está na Europa, né? Ele está tentando seduzir o Diego Costa. Vamos ver se ele vai conseguir. Lembrando que o Diego Costa ele pode ser inscrito até depois do fim da janela, porque o Diego Costa é um jogador sem clube, é um jogador neutro. Então a gente fica aí na expectativa, né? Eu acho que o Vasco tem um planejamento em cima do Diego Costa, aquele de costas largas, né? Inclusive até bate ali, porque é um jogador que talvez filtre a pressão que está caindo em cima do elenco do time, em cima do elenco do Vasco hoje, né? O Vasco que não está dando mais entrevistas, os jogadores não falam mais após os jogos, nem o técnico fala com repórteres. O técnico no último jogo falou com o assessor do clube, sabe? O Vasco está totalmente blindado, então talvez o Diego Costa chegue para ser esse jogador, para dar entrevista e para falar e para segurar a carga, né? A carga que está afetando todo mundo do elenco. Infelizmente a gente está vivendo um momento crítico, cara. Vamos lá? Palavras do torcedor do Belgrano sobre o Pablo Veguete. Ele é o melhor cabeceador da Argentina. Com os pés ele tem limitações. Mas se eles, no caso os jogadores, se encarregarem de darem bolas corretas, farão com que comemorem muito. Ou seja, pelo que o torcedor falou, ele é um jogador muito bom na bola aérea, mas com os pés não é tão bom. Mas ele resumiu que o jogador tem que ser servido, sabe? E, cara, é aí que bate minha preocupação. Quando eu falei de camisa 10, quando eu falo de ponta, que o Pumita vem fazendo um campeonato muito abaixo. Será que hoje no elenco do Vasco a gente tem jogadores para dar munição para os atacantes? Fica aí o questionário. Vamos ver se o Ramon Dias ele continua treinando esse esquema de jogo, né? De você avançar em bloco e botar em bloco. Mas fica aí a nossa expectativa. Galera, saiu uma noticiazinha no Globoesporte.com interessante, cara. E mudou um pouquinho um pensamento que eu tinha, né? Referente a gringos no futebol brasileiro, estrangeiros. Que hoje o Vasco tem 7 gringos no elenco, cara.
que podem virar 8, né? Junto 9, aliás, com as contratações que estão vindo aí. E o Pablo Veguete ainda não fechou, não é certo, e o Diego Costa, né? O Pablo Veguete, no caso, fechou, mas falta a documentação e falta registrar na CBF. Mas o que eu acho interessante, cara, é que antigamente eu tinha um pensamento, pô, geralmente jogador argentino, jogador uruguaio, chileno, é certeza de raça, é certeza de comprometimento dentro de campo. Cara, eu acho que não é muito bem isso não. Vamos passar pelos jogadores? A gente tem o Luca Orediano, né? Luca Orediano que começou a jogar a bola somente agora, no mês 8, se não me engano, ele chegou em janeiro, cara. Em janeiro ou fevereiro. Luca Orediano, cara, que teve uma depressão profunda assim que chegou no Rio de Janeiro, né? Ele não conseguia treinar muito bem, todos se lembram disso. O preparador físico ficava perguntando para ele o que estava acontecendo, ele não falava nada, mas na verdade ele não tinha esse costume de fazer treinamento físico e ele se lesionou ali porque ele botou uma carga que não era para colocar. Ou seja, ele chegou no Vasco, cara, ele é uma pessoa aparentemente introvertida, sabe? Mas parece que ele está evoluindo, talvez graças ao Ramon Dias, né? Treinador que fala espanhol pode estar ajudando ele. Luca Herediano, depressão. Manuel Capasso também, que é um zagueiro que lembra muito o que o torcedor do Belgrano falou sobre o Pablo Veguete, né? É um jogador que com os pés não é tão bom, mas com a cabeça até que sabe, vamos dizer assim, jogar. Que é o Manuel Capasso, na bola aérea ele é muito positivo, mas no chão é muito fraco. Sem falar que é um jogador lento, né? Vamos dizer assim. O Gabriel Carabarral, que é aquele falso 10, né? O famoso é o mago do torcedor argentino, que não tem nada de mago. Talvez seja mago no futebol boliviano, né? No campeonato boliviano. Puma Rodrigues, água de salsicha. Totalmente água de salsicha, Avenida Puma Rodrigues. Matias Galarza, é um jogador que já jogou no Curitiba, voltou pro Vasco. Cara, Matias Galarza, ele é engraçado. Tem momentos dentro de campo que você enxerga um jogador, mas tem outros que ele fica maluco, cara. Ele volta na zaga lá quase perto do goleiro, ele vai pro ataque e ele fica louco, cara, sabe? Então é um jogador que talvez não tenha estrutura psicológica para ser um jogador de ponta. Sebastião Ferreira, que seu cartão de visitas foi perder aquele gol claro, né, contra o Corinthians. Infelizmente. O Gary Medel, que é um jogador que infelizmente a idade avançada pode atrapalhar ele demais, né? Gary Medel, que sempre foi considerado um pitbull, e até agora no Vasco a gente não enxergou esse cachorro, a gente enxergou um chihuahua, né, vamos dizer assim. Pablo Veguete, que é um ponto de interrogação, a gente não sabe o que ele vai apresentar no Vasco. E Diego Costa, que o Paulo Brax está lá na Europa tentando seduzir, né, o jogador para aparecer aqui na colina. Então fica aí nossa expectativa, né, rapaziada? E antes de eu fechar, cara, hoje é aniversário do Josh Vander, um dos donos da 777. Josh Vander. Eu deixo pra vocês. Escreva aí nos comentários os parabéns pro Josh Vander. Tá? Então, galera, mais ou menos isso. A gente fica na expectativa pra ver se o Pablo Veguete vai fechar até as meia-noite, às 11h59 de hoje. A gente fica na expectativa aí de camisa 10, que eu acho que o Vasco não vai surpreender. Acho que a última janela vai ficar somente Pablo Veguete. E é isso, né, nessa última janela do ano, né? E não acho que o Vasco vai surpreender, então a gente vai ficar sem camisa 10. Diego Costa, que pode ser inscrito até depois da janela. E é mais ou menos isso. Galera, muito obrigado para você que me acompanhou até agora nesse momento. Graças a Deus, mais um vídeo. Eu peço para você, caso seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Rapaziada, tamo junto, canal Complexo Vascaíno na área. Valeu, é nóis.